Imagens de satélite e dados obtidos por organizações que monitoram estratégias militares identificaram novos avanços das tropas russas lá na Ucrânia. O nosso editor internacional, Marcelo Favalli, traz agora um mapa atualizado com esses supostos pontos de presença de tropas enviadas por Vladimir Putin. Favalli, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Frisemos o que o Márcio falou, supostas ocupações, claro, porque esses aqui são dados que foram fornecidos por uma organização que fica nos Estados Unidos, que faz esse monitoramento. Hoje ele está um pouco diferente aqui para a gente aumentar esse destaque. Vejam só, em questão de 24 horas, foi o que esse think tank que fica nos Estados Unidos localizou. Olha o avanço aqui nessas áreas que já haviam sido tomadas pelo exército russo, bastante ao norte. E aqui esse mapa de ontem para hoje, ele tem uma modificação que aqui, Mariupol, que os russos diziam ter tomado, e essa organização já identificou uma maciça presença do exército russo aqui. Então ele já considera, essa organização, que Mariupol já está sob controle da Rússia. Márcio, agora, desculpa te interromper, claro, eu queria chamar a atenção para a capital Kiev. Aqui eu fiz um detalhe curioso, olha. Isso aqui é a geolocalização das tropas no dia 1º de março. Isso aqui no dia 2 de março. Vejam como as tropas avançam cada vez mais perto aqui dessa mancha branca, que é a capital Kiev e a sua região metropolitana. Aqui é visível, olha só a diferença. Exatamente. Aqui não tem espaço nenhum, ali já está tomada. Pois é. E aqui, claro, que esse mapa está numa escala mais gráfica para a gente entender. Também há uma percepção da organização que esse flanco mais a leste aqui começa a crescer e vai diminuindo essa distância ao norte, o que dá a entender que as tropas estão vindo aqui num movimento de circundar, né, de fechar por todos os lados praticamente a capital Kiev. A palavra talvez fosse asfixiar Kiev. Eu só queria destacar esse detalhe do mapa, dá licença aqui, Favalli, chegar mais perto de você. A questão de Mariupol. Aqui existe uma dúvida, ainda não existe um controle completo, a gente ainda não sabe se há um controle completo das tropas russas. Mas vejam a importância de se conquistar isso aqui. A Rússia já tem aqui os territórios ocupados de Luhansk e Donetsk. A Rússia já tem aqui a Crimeia. A Rússia já conquistou Kherson e essa região toda aqui. Tendo a confirmação de conquistar Mariupol, a gente tem uma linha direta do território russo, sem nenhuma parada, até aqui, a esse trecho onde ainda não há presença de tropas russas. E se conseguir fechar isso aqui, tira a Ucrânia de qualquer acesso a esse mar aqui. Ou seja, já bloqueia um acesso de ajuda que poderia vir pelo mar e já começa a fechar também de novo em direção aonde? A Kiev. Pois é, aqui os detalhes fazem toda a diferença. Como o Márcio apontou, aqui é o mar de Azov, em que, teoricamente, os ucranianos perderam acesso já. Sim. Agora falta muito pouco para perderem acesso ao Mar Negro, que é essa outra mancha escura aí ao sul do território. A gente tem que continuar prestando atenção muito à região sul da Ucrânia. Ontem, a prefeitura disse que os russos tomaram a cidade de Kherson. Exatamente. Isso está confirmado? Isso foi confirmado hoje? Exatamente. Então, a gente tinha essa especulação, sabia-se que havia uma enorme presença dos russos em Kherson e ontem, era finalzinho de tarde, começo de noite aqui para a gente, houve a confirmação da prefeitura de Kherson, que disse num comunicado a população não resistir aos homens armados, se referindo, obviamente, aos pelotões russos, e que obedecessem, então, esses homens armados. Nem é uma cidade tão grande assim. Não é, mas ela está estrategicamente muito bem posicionada ao sul, dá acesso ao mar e tem um passado naval muito importante para aquilo tudo que já foi União Soviética. Então, a Rússia tinha, quer o acesso a essa estrutura naval que tinha, quero dizer, que já foi da União Soviética. A gente tem imagens da tomada de Kherson ou de combates em Kherson, é isso? Aí está, as tropas entrando na cidade de Kherson. Inclusive, moradores brasileiros relatam exatamente isso. A prefeitura local já está tomada de tropas russas, homens armados, canhões, blindados, tomando conta da prefeitura. E a gente percebe nessa imagem, um tanto granulada de celular, mas os canhões fazendo meio que e soldados fazendo meio que a patrulha na cidade. E, Márcio, relatos de que, por exemplo, há saques em farmácias, o que mostra o desespero da população que sobrou, que precisa ali de recursos básicos. Os comércios estão fechados porque a população fugiu, né? Quem tem um comércio se nega a trabalhar.
E aí a solução de parte da população é saquear, por exemplo, esses comércios essenciais, exemplo de farmácias. A gente vai agora a outra cidade, de Kherson. Nós vamos para Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Qual é a situação por lá, Favale? Bom, agora a gente sai do sul e vamos ao leste. Já é uma cidade mais bem populosa, Kharkiv. E eu lembro do que a gente trouxe ontem, é um entroncamento ferroviário muito importante. Essa linha vermelha aqui é a fronteira de Kharkiv com a Rússia. Então, historicamente, existem linhas de trem que conectavam os dois territórios enquanto era a União Soviética. Depois, com o desmantelamento em 1991, essas linhas de trem ainda foram fundamentais para o abastecimento de Kharkiv. Então, o controle dessa região aqui, que é ricamente industrial, não só tem indústrias, mas faz máquinas para a indústria agrícola, geradores de energia. Tomar Kharkiv é um ponto estratégico para os russos. Nós temos algumas imagens também que mostram os combates, a pressão que a cidade está sofrendo das tropas russas. Imagino que isso aí seja a chegada de equipamentos. Exatamente, os comboios flagrados na estrada, são os comboios aí supostamente de tropas russas, eles andam sem bandeiras. Muitos deles, os soldados, fizeram a letra Z ou a letra V nos próprios veículos para que os agrupamentos, para que os pelotões se identifiquem e evitem um problema em guerra chamado fogo amigo. Mas eles não andam com bandeiras. Mas claramente aí um testemunho de um morador da população de Kharkiv flagrando a chegada desses comboios. Inclusive, em algumas cidades da Ucrânia, eles retiraram as placas das ruas para dificultar o acesso das tropas russas. Você chega de um tanque, onde é a prefeitura, onde é o palácio do governo, não tem mais essas placas, exatamente para dificultar qualquer localização das tropas, né? Mobilização e movimentação das tropas. É claro que isso é uma tática que talvez tenha funcionado na Segunda Guerra Mundial, mas a gente está falando de tecnologia, né? São caminhões, comboios guiados por GPS, eles têm os mapas já computadorizados. Ajuda, né, a atrapalhar, digo, mas não é eficiente. E essas são imagens de satélite da destruição em Kharkiv. Então a gente vê esses pontos esfumaçados que foram áreas que foram atingidas. Aqui a gente consegue entender que é um conjunto habitacional ou umas estruturas, né, por esses telhados, mas muita dessa estrutura fabril da indústria de Kharkiv foi severamente atingida. E aqui, ó, os comboios sendo flagrados pelas imagens de satélite. De Kharkiv, que fica ao norte, como bem destacou Marcelo Favale, a gente volta agora para o sul da Ucrânia, é isso? Bom, vamos lá. Agora a gente vai ver Mariupol, que é justamente essa cidade que a gente destacava, uma população de 480 mil habitantes. Não é uma cidade hiperpopulosa, como Kiev, tem quase 3 milhões de habitantes, mas é uma cidade importante, Mariupol, justamente porque é essa conexão aqui do sul da Ucrânia com o Mar de Azov. Essa estrutura aqui, esse litoral, está bloqueado já, Márcio.